Fala galera, tudo bem com vocês? Galera do YouTube? Bom, para você que não me conhece, meu nome é Marcos Fontoura, eu sou tecladista e pianista há mais de 30 anos. Hoje o assunto de hoje é como sair da mediocridade no teclado, tá? A gente vai bater esse papo aqui, eu vou passar para vocês algumas dicas. Então nós temos algumas objeções. Objeções essas que poucas pessoas falam isso, tá? A objeção principal é um bloqueio na mente por conta que a pessoa acha que ela tem uma falta de conhecimento, conhecimento teórico, conhecimento de regras, né? Só que é o seguinte, deixa eu ficar aqui na minha tela com o teclado também. É o seguinte, galera, eu preciso falar para vocês, sendo bem sincero, quando eu comecei a tocar teclado, creio eu, com 6, 7 anos de idade, por aí, eu não conseguia enxergar objeções, pela minha vontade tão grande que eu tinha de aprender teclado, né? As dificuldades eu não enxergava, eu só enxergava aquilo, eu só enxergava onde eu queria chegar, né? E aí que está o primeiro bloqueio na mente de quem quer aprender a tocar piano ou teclado. É esse bloqueio, né? Você já entra com esse bloqueio porque você, ou por alguma experiência de aprendizado que você teve com um professor que foi muito, foi um cara que impôs muita regra, foi um cara que impôs muito limite para você ser obrigado a respeitar a teoria, respeitar as regras, né? Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, que talvez ninguém tenha falado, tá? Esqueça as regras. A música, ela tem princípios básicos, mas a música não tem regra. A música é um mundo, é uma infinidade de um mundo sem limite. Totalmente sem limite. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos exemplos, inclusive, de músicos, instrumentistas, de cantores, artistas que superaram esse limite, ultrapassaram esse limite, essas regras. Então tá mais do que provado que a música, ela não impõe limite para você. Basta você ter um conhecimento. Conhecimento de quê, Max? Da teoria? Não, conhecimento de vivência com a música. Você precisa conviver com ela, você precisa conviver com o seu instrumento, você precisa ter intimidade com o seu instrumento. Outra coisa muito importante que eu vou falar, tá? O que faz de um músico um grande músico não é a teoria, não são as regras. O que faz de um músico um grande músico é a execução dele no instrumento. Alguém já te falou isso? Eu acho que não, né? Então muitas pessoas estão estagnadas, estão na mediocridade delas mesmas, né? Não estou falando assim para você ficar se comparando. A mediocridade que eu estou falando, ela é particular. Por que ela é particular? Porque é a minha média, onde eu estou estacionado. Não é para eu ficar me comparando com fulano que toca muito, com fulano que, que é um exímio virtuoso nos pianos, né, no teclado. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da sua mediocridade, onde você estacionou porque você enxergou a dificuldade, você enxergou que dali não seria possível você ultrapassar. Entendeu? Por quê? Por causa dessas objeções, da principal objeção. A teoria travou você, a regra travou você. O que você vai fazer para sair disso? Max, o que eu faço para sair disso? O que você vai fazer para sair disso é você sentar no seu instrumento, de frente para ele, e você parar de enxergar esses problemas, parar de enxergar essas objeções, parar de enxergar esses questionamentos que alguém talvez impôs até para você, né? Um professor, não sei, né? Um amigo, pode ser até um amigo, um músico que chegou para você, rapaz, você não vai, você tem que saber muito de teoria para poder evoluir, você não vai ser valorizado, né? Eu posso dizer para você, tira isso da cabeça, tá? O que faz de você um grande músico é a forma que você vai praticar, é a forma que você vai executar no seu instrumento, tá bom? Existem, né, situações que você vai precisar da teoria, né? E a teoria, ela é importante, sim, é muito importante, inclusive para esclarecer o que você pratica, né? Mas não é a teoria que vai ensinar você a praticar. A prática, sim, ela aperfeiçoa os seus movimentos, as suas mãos. A teoria não vai sair lá do papel, as notas não vão sair lá do papel, não vão segurar em sua mão e faz isso. Não. É você que vai ter que executar isso, você vai ter que praticar isso, você vai ter que pôr em prática tudo isso para você ter uma boa execução no seu instrumento.
ok? Então, primeira coisa, destrava a mente, esquece que música é regra, esquece que música é só teoria e coloca na sua cabeça 90%, 90% da sua evolução na música é a prática. Toda a razão de falar isso, levando em consideração o meu aprendizado com mais de 30 anos na música. Às vezes, por exemplo, você aprendeu acordes simples, como vamos colocar aqui uma grade aqui, né? Vamos colocar uma progressão. Se você não entende o que é progressão, tá? Mas vamos colocar uma progressão harmônica aqui, você vai entender isso. Tenho certeza que você vai entender, porque cada vez eu vou estar trazendo mais vídeos aqui para esclarecer muitas coisas para vocês, tá bom? Então, vou fazer uma progressão aqui como essa. Eu estou fazendo Dó maior, Sol maior, o Lá menor e o Fá maior, ok? Tem gente que é tão travada que ela não enxerga que um simples movimento na mão dela pode mudar a forma dela tocar essa música e pode mudar para muito melhor, tá? Vem cá, pega comigo e faz esse dedilhado aqui, ó. Aí mudou pro Sol. Aí mudou pro Lá menor. Aí mudou pro Fá. Você, em vez de manter a mão dura, simplesmente fazendo os acordes, então agora você vai começar a dedilhar. Tá vendo como é simples e às vezes isso não entra na cabeça? Às vezes você tá em casa pensando assim, cara, nunca pensei nisso. É sério, tem gente que tem piano, tá empoeirado, tem teclado, tá empoeirado em casa e não consegue sair dessa média, dessa mediocridade, porque não a teoria travou tanto, né? Tanta informação de teoria, de regras, que a pessoa não conseguiu enxergar a prática. Que é simplesmente você dedilhar, né? Eu já passei por essa dificuldade, né? Até que eu tive amigos, né? Inclusive que nem me cobraram para dar aula e me ensinaram coisas que eu não enxergava, coisas que eram tão simples e tão óbvias. Então você ainda pode mudar a forma de dedilhado, né? Se você ainda não tem os movimentos das mãos, né, rápidos, você pode diminuir o tempo, entendeu? Tá vendo como é simples? Já criei uma outra forma de tocar aqui. Na hora veio na mente, eu peguei, fiz, executei. Então, gente, primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês, eu quero ajudar vocês. Por favor, eu quero ajudar vocês. Eu quero ajudar você que tem dificuldade, né? E que vê a impossibilidade de aprender, de evoluir, né? Às vezes você sabe esse básico, às vezes você não sabe nada. Às vezes você está zerado aí, zerado. É possível fazer isso, tá? E eu vou provando para vocês isso a cada vídeo, né? Nós teremos temas aqui importantes, principalmente para você que está começando agora, que você não sabe por onde começar. Você olha o teclado aqui, um monte de tecla preta e branca, né? Eu costumo falar assim, ih, deu zebra. Não sei onde está o dó, para mim está tudo preto e branco, não vejo mais nada além de tecla preta e tecla branca. A ideia aqui é a gente praticar, entendeu? Para quem quer aprender teclado aí do zero, né? Aprender a melhorar sua técnica e musicalidade, para evoluir, né? Para intermediário, avançado, né? Só que na prática e rápido, tá bom? É isso que a gente vai fazer. A gente vai pôr a mão no instrumento, vamos tocar. E você vai fazer isso comigo sempre nos meus vídeos. Meus vídeos sempre terão execuções, sempre terão formas de você tocar, de você executar na prática, tá bom? A forma de você começar a praticar e sair dessa mediocridade, tá bom? Vamos nesses 90% da prática para a gente poder evoluir, para a gente poder
tirar o instrumento empoeirado, de onde tiver, tirar a poeira do instrumento, vamos sentar no instrumento, vamos aprender na prática, tá bom? Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Eu quero ajudar você a realizar esse sonho de, poxa, caramba, eu vejo às vezes o cara fazer um arpejo, né? Uma coisa bonita, né? Sabe? Coisas bonitas. Então, muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo. A gente se vê. Tchau, tchau.